Abra sua Bíblia comigo, eu quero 1 João capítulo 3. Então, é mais fácil abrir de trás para frente. Apocalipse, Judas, 3 João, 2 João, 1 João. De trás para frente é mais fácil de achar. De trás para frente. O último livro é Apocalipse, Judas, 3 João, 2 João, 1 João. Primeira João, capítulo 3. Você achou? Diga amém. Verso 1 diz assim: assim diz o Senhor para nós essa noite. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabei também que Ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. E nós estamos reunidos nessa noite para ouvir de ti. Por isso eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, toma esse altar que é teu de honra e direito, ministra sobre nós, para a glória do teu nome, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor. A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Aleluia. Glória a Deus. A primeira carta de João é escrita pelo apóstolo João, o João, filho de Zebedeu, discípulo de Jesus Cristo. Ele escreve essa carta quando ele está em Éfeso. E o destino dessa carta era a comunidade cristã na Ásia Menor. Hoje é localizado a Turquia. Então ele escreve essas cartas porque o seu coração é tomado de um grande medo, uma insegurança daqueles que vivem o Evangelho. Daqueles que realmente amam a noiva, que se preocupam com a noiva e com a igreja. João começa a escrever essas cartas trazendo instrução para aqueles crentes. Então, vou começar pregando para você nessa noite dizendo que me dê liberdade os visitantes nessa noite, põe amor nas minhas palavras, mas a pregação é para crente, a pregação é para quem é membro da igreja de Jesus Cristo de Nazaré. Não essa, toda ela espalhada pela terra. O que nós precisamos aprender essa noite é que o apóstolo João foi tomado de um sentimento de temor, porque as igrejas estavam sendo bombardeadas por pessoas que estavam chegando à congregação. Elas vinham, entravam na congregação cristã, na igreja, que se proclamava como a igreja de Cristo, e começavam a trazer pensamentos diferenciados de toda a experiência que o Cristo deixou como base, ou que os próprios apóstolos experimentaram. Eu vou precisar que você preste atenção aqui em mim para você pegar. Amém ou não amém? Diga para esse irmão que está ao seu lado, hoje é dia de ceia. Então você já sabe, né? Diga para ele, o glória está liberado, o aleluia está liberado, mas prepara o lombo. A Bíblia vai dizer para nós que diferente de toda a experiência falada por Cristo Jesus sobre a terra e testemunhada pela vida dos apóstolos, uma mensagem estava chegando à igreja de Cristo. Uma pregação que distorcia verdades.
Nós vamos encontrar um nome para isso, chama docetismo. Por muitas vezes também é conhecido como pessoas agnósticas ou gnosticismo. O que significa isso, pastor? É uma tendência a proferir diferença entre Deus Pai e Deus Filho, onde eles alegam que Deus Pai é Deus soberano, Espírito, onipotente, onipresente, onisciente, dotado de toda a sabedoria e governo, mas que Jesus Cristo não pode ter vindo em forma de homem sobre a terra, porque o docetismo e o gnosticismo prega que o Espírito é santo, mas o corpo físico é pecador. Não são as ações que transgridem a lei, mas se você é tomado, se você é feito de uma estrutura física, se você tem corpo, automaticamente você é um pecador, alguém que vive debaixo de pecado. Então eles começavam a pregar dizendo: Jesus foi um ótimo conselheiro, Jesus foi um homem que operou sinais sobre a terra, mas eu não posso dizer que ele era santo. Eu não posso dizer que ele não cometeu pecados. Eu não posso dizer que ele derramou sangue para o sacrifício. Porque se ele era filho de Deus, ele não podia ter entrado nessa natureza física. Você está aí? Ele não podia ter essa identidade. O corpo dele devia ser diferente. Ele devia ter um corpo glorificado. Um corpo que não é como o nosso, de pele e osso. Por quê, pastora? Porque se ele se tornou homem, olha aqui para você casar. Se ele se tornou homem, pelo fato dele se tornar homem, ele já é pecador. E sendo pecador, ele não tem autoridade para vencer o pecado. Diga para esse irmão que está ao seu lado, olha a pegadinha aí. E aí, eles se infiltram na igreja de Cristo e começa a dizer assim: eu creio que Jesus é um ótimo pregador, eu creio que Jesus tem poder de milagre, eu creio que Jesus fez coisas gloriosas, mas a verdade é que o sacrifício determinante para perdão de pecados não pode ser declarado sobre a vida dele, porque ele se fez homem, como homem pecador, perdeu a autoridade sobre o pecado. E aí, o que isso começou a gerar? O que isso começou a gerar? Uma palavrinha que é interpretada e traduzida como um grande sentimento, chamado apostasia. O que é apostasia, pastor? É quando as pessoas começam a vir para a igreja, estar no ambiente da igreja, mas o coração está frio. A sua fé esfriou. As verdades estão confusas dentro dela, porque começa a ter a discussão. O fulano diz que Jesus veio em carne, que o verbo se fez carne, e operou, e manifestou, e o sacrifício dele na cruz, por ser um homem sem pecado, deu a nós vitória. E tem um outro que começa a dizer o discurso: Jesus é lindo, opera sinais, mas nós não podemos imputar isso sobre ele. Lembra, ele foi homem, ele teve sentimentos, ele andou sobre a terra como homem. Não podemos lançar sobre ele toda essa figura, porque santo é só um, que é Espírito. Você está aí? Então, o que aconteceu com a membresia da igreja? Eles começaram a se dividir, começaram a ter dificuldade de entender. Mas Jesus perdoa pecado ou não perdoa? Jesus salva ou não salva? O que nós temos que fazer para herdar a salvação? É crer em Jesus? Ou anular a nossa fé em Jesus e começar a focar em outras coisas? Começou a ter uma grande confusão, dissensão de pensamentos. E aí o João diz assim: não, eu preciso avisar essa igreja. Eu preciso falar verdades para essa igreja, que ela precisa ouvir. Então diga para esse irmão que está do seu lado, nessa noite com carinho, diga para ele: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O João começa o seu discurso, volta um pouquinho comigo, capítulo 1. Quando ele se apresenta para a igreja de Éfeso, a igreja da Ásia Menor,
Ele diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho. Vô-lo anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a vossa alegria seja... O que o apóstolo João estava dizendo? Eu decidi escrever uma carta para vocês, porque eu preciso alertar do que está acontecendo. Eu preciso mostrar a influência dessas doutrinas malignas que têm entrado e inflamado a igreja e têm distorcido o propósito. Aí ele diz: mas eu não vou pregar coisas que eu não vi. Eu não vou falar de coisas que eu nunca experimentei. Eu não vou ministrar exemplos e particularidades de situações que eu não vivi na minha pele. Por isso que ele diz, nós apalpamos. Porque ele diz, eu sou testemunha de tudo aquilo que eu estou escrevendo a vós. O que o João estava querendo dizer? Não tem doutrina nenhuma que seja maior do que uma experiência e um testemunho real com Cristo Jesus. Falácia nenhuma tem poder ou autoridade sobre uma experiência única e verdadeira. Ele diz, eu não conto do que eu ouvi, eu não falo do que me contaram, eu vivi. Eu sou João, filho de Zebedeu, escolhido para ser discípulo. Eu vi, eu experimentei, eu apalpei, eu estava lá. E aí, debaixo dessa autoridade, ele começa a ministrar. Vai lá no capítulo 3 comigo. Ele diz, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele. Ele diz assim, que coisa doida, Deus olhar para mim e para você e nos chamar de filhos. Deus é Espírito, e a sua natureza é santa, perfeita, cheia de glória e autoridade. Mas Ele não se importa em dar o seu sobrenome para mim e para você, que somos falhos pecadores, que ainda não alcançamos a estrutura de sonho que Deus tem para nós. Mas independente disso, Ele determinou, Ele escolheu ser o nosso Abba, ser o nosso Pai, declarar sobre nós uma paternidade, uma identidade diferenciada desse mundo. Ele diz, eu não quero que vocês sejam semelhantes a pais dessa terra. Eu quero que vocês sejam parecidos comigo, aquele que vos adotou por amor, para construir em vós coisas grandes e poderosas. E ele começa dizendo, que coisa doida saber que Deus nos chamou para sermos filhos dele. Que Deus nos convidou para assumirmos esse papel. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele, quem disse que você é sozinho? Tem um Pai que governa, tem um Pai que cumpre, tem um Pai que zela, tem um Pai que sustenta, tem um Pai que dá livramento, tem um Pai que cuida de você em todo o tempo. E ele continua dizendo, diz assim, amados, versículo 2, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. O que Ele está dizendo? Nós não vamos alcançar esse nível de santidade, mas a verdade é que estamos aqui, num processo de crescimento, para sermos como Ele. O filho tem identidade com o Pai. O filho olha o pai e quer imitar o pai. O filho olha os gestos que o pai faz. Muitas vezes o filho observa mais o que o pai faz do que o que ele fala. Porque as palavras o vento leva, mas o filho está observando como que o pai reage. Como que o pai se posiciona. Como que ele se manifesta. E ele está dizendo, assim como filhos espirituais, devemos estar debaixo dessa observância.
E quanto mais observamos o Pai, mais desejaremos ser santos como Ele é. Mais desejaremos ser plenos como Ele é. Mais desejaremos a intimidade. Mais desejaremos estar nessa comunhão íntima e profunda. Você está aí? E Ele diz, Ele ainda nem se manifestou, mas o desejo começa a arder entre nós. E é necessário que a gente faça isso diariamente. Continua lendo. Versículo 3. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é. Então o que ele está dizendo? Se o teu pai é puro, santo, separado, livre de condenação, e você é filho, você vai passar a imitar seu pai. E todo aquele que está debaixo dessa crença, ele diz, automaticamente ele vai tomar um sentido. Ele vai começar a ter uma caminhada diferente. Que caminhada é essa? Ele vai querer fazer coisas semelhantes a que ele vê o seu pai fazer. O seu pai não se mistura com as coisas imundas dessa terra. Você não vai ver esse pai glorioso, esse pai de amor se envolvendo com coisas obscuras. Então, se ele olha para esse pai e se identifica com ele, ele vai querer entrar nesse processo de purificação. Ele vai querer entrar nesse processo de ser semelhante a Deus por amor a Ele. O que eu quero que você entenda nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, é que a lei não nos governa a sermos santos. A lei não nos obriga a sermos santos. Nós não vivemos debaixo dessa lei proibidora. Uma lei que veio para instaurar regras. O que João estava dizendo é muito mais profundo e preciso que você seja maduro para entender isso. Eu desejo andar em santidade porque o meu Pai é santo e eu tenho uma aliança com Ele. E eu não posso andar em caminhos que meu Pai não anda. Eu não posso entrar em lugares que meu Pai não entra. Onde meu Pai estiver, eu quero estar com Ele. Onde o meu Pai entrar, eu quero estar com Ele. Eu preciso gerar nele intimidade. Então eu não procuro mudar a minha vida ou buscar transformação na minha vida porque eu estou debaixo de um segmento de lei, porque eu estou sendo obrigado. Não, amigo, porque eu já entendi, eu sou filha dele. E eu não quero que as pessoas olhem para mim e digam assim, você não se parece nada com seu pai. Que engraçado isso, hein? Você é filha, mas você não se parece nada com ele. Isso machuca a gente, né? Você imagina alguém chegar e falar para o teu pai terreno daqui e dizer, você não se parece com seu pai não. E você parece filho de chocadeira. Você não parece nem com seu pai nem com sua mãe. De onde é que você veio? Por quê? Porque isso gera falta de identidade. As pessoas gostam de olhar e dizer assim, tem o olhinho da mamãe, tem a boquinha do papai, olha como franze a testa igual o pai faz. Você está aí? O problema é que o mundo tem procurado esses sinais na minha vida e na sua vida e não tem encontrado, porque estamos cada vez mais parecidos com as coisas dessa terra, ao invés de estarmos parecidos com o Pai da glória. Aplauda o Senhor. Por que você quer ser santo? Porque meu pai é. Meu pai não bota a mão. Ele bota a mão na coisa imunda assim, mas é para tirar a ovelha de lá. Ele suja a mão dele sim, mas é para resgatar o justo dali. Mas ele não tem parte com a lama, ele não tem parte com a sujeira, ele não tem parte com a podridão desse mundo. O trabalho da igreja é fazer com que o mundo olhe para nós e diga, você parece com o seu pai. Quando o seu pai manifesta amor, e eu vejo você fazendo as mesmas coisas, eu digo, que lindo esse filho igual ao seu pai. Quando eu olho e vejo um menino, novinho na fé, dizendo, eu estou me separando, eu estou me guardando. Não tem religião nesse negócio, não tem lei nesse negócio. O que faz um menino decidir se separar? Os olhos vidrados no Pai. Meu Pai é santo, suas vestes são brancas resplandecentes, cheio de autoridade e glória.
Eu quero que ele vire, olhe para baixo e diga para mim, assim como ele disse para Jesus no Rio Jordão, no dia do batismo de Jesus nas águas. Quando João Batista se aproxima e prepara a cerimônia do batismo, a Bíblia diz que depois que Jesus submerge as águas, os céus se abriram. E uma voz audível do céu veio e disse: esse é o meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Por quê? Porque ele era perfeito? Não, porque ele não precisava se submeter, mas se submeteu por amor a mim e a você. Se submeteu para me ensinar aqui muitas vezes. Nós vamos nos submeter aos menores, para que a glória do Senhor seja eterna e poderosa. Ele não tinha necessidade de se submeter a João, mas ele fez por cumprimento da profecia e da palavra. O que João estava dizendo para a igreja é: não posso deixar que vocês sejam corrompidos por uma doutrina que quer roubar Jesus de vocês, que quer roubar a verdade da obra poderosa que Jesus fez. Continua lendo comigo. Ele diz assim, versículo 4: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado então dá uma cutucadinha nesse irmão que está do seu lado, para eu beber água. E diga para ele: você pegou? Diga: toda vez que você transgride a lei, você peca. Está escrito isso aonde? Está escrito isso aonde? Mas no novo ou no antigo? No novo ou no antigo? No novo. Então para de ser besta. Ele não veio para revogar a lei. Ele veio para me fazer se submeter à lei por amor a Cristo Jesus, por amor à obra da cruz, por amor à salvação, por amor à santidade, por amor à glória de Deus. E todo aquele, ele diz, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Se você pecou, alguma coisa você desobedeceu. Alguma direção não foi consoante a que o teu pai te deu, porque você foi gerado para ser como ele. Igual não, nunca seremos. Para sermos como ele. Se tem algo que está batendo de diferente, e nós temos cometido coisas ou feito circunstâncias que não estão sendo comparadas ao Deus nosso Pai, ele olha lá de cima e diz: tem alguma coisa errada aí, ó. Está em discordância com aquilo que eu tenho te ensinado. Olha você para o seu filho. Quantos são pais aqui? Levanta a mão. Olha você para o seu filho. Ô menino, me obedece. Me obedece. Mas mãe, por que eu tenho que fazer desse jeito? Você diz: você não entende agora. Depois você vai ver que é melhor obedecer. Se eu estou te dando esse caminho é porque você vai sofrer menos. Se eu estou dizendo isso é porque isso não vai doer em você. Mas se você me desobedecer, você vai sofrer, menino. Teu pai faz isso com você, mas você não deixa Deus fazer isso com você. Por quê? Porque o mundo tem pregado que esse Jesus glorioso que morreu na cruz não condena mais pecados. Esse Jesus poderoso não tem a menor importância se você está no erro ou não está no erro. O propósito, entenda uma coisa, o propósito da cruz, o propósito final da cruz é salvação. Ele veio para salvar os perdidos, para que você não permaneça como perdido, para que você seja integrado a um corpo, e você tenha um referencial para olhar para ele todo dia e dizer: eu quero ser melhor amanhã, eu preciso ser melhor amanhã, porque o meu pai não faz isso, meu pai não escolhe dessa forma, meu pai não age dessa forma, eu quero ser semelhante a ele, eu preciso mudar, eu preciso crescer, eu preciso me regenerar a cada dia. Continua lendo o texto. Diga para esse irmão: vai apertar, hein? Versículo 5: sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe? É por isso que ele pode dizer que eu tenho, porque ele não teve. Então ele diz: a nossa confiança é em nos libertar desse pecado e a certeza de que ele venceu, que não tinha pecado sobre ele, ele venceu. Ele veio em carne,
E aquele que confessa que Jesus não vem em carne tem parte com o diabo. A Bíblia diz, quer saber? Pergunta, você crê que Jesus vem em carne? Se ele disser que ele não crê, ele não tem parte com Deus. Por quê? Porque Jesus veio em carne, o Verbo se fez carne. A ação declarada de Deus, o Verbo de Deus, veio sobre a terra para operar e transformar a vida do homem. E como homem, ele sofreu as mesmas tentações que nós, mas não pecou. Por que ele não pecou? Porque ele tinha superpoderes? Não, porque ele tinha um referencial, o Pai. Ele olhava para o Pai, ele dizia, tudo que eu vim fazer aqui é para glorificar o meu Pai, é para que o nome do meu Pai seja exaltado. Eu não vim para comer, eu não vim para beber, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Ele tinha referencial para seguir, por isso que a natureza carnal e humana não teve poder sobre ele. Eu vou começar a pregar essa noite. Por que a natureza pecaminosa tem força sobre a sua vida? Porque o seu referencial não está em Jesus. Porque você não está olhando para Deus. Você se baseia nos pecados dos irmãos para justificar os seus. Você olha para o do irmão e diz, o dele é muito pior do que o meu, eu estou aqui bem para caramba. Quando na verdade o processo não tinha que ser olhar para o lado, o processo tinha que ser olhar para cima. Buscando referencial. Por que as tentações vieram e Jesus não caiu? Porque ele tinha referencial. Ele olhava para Deus. Meu pai não vai ser vencido. Meu pai jamais seria vencido pelo diabo. Meu pai jamais cairia em conversa fiada do diabo. Eu também não vou cair. Eu também não vou me permitir ser enganado. Eu também não vou me permitir ser envolvido nessas conversas torpes. Mas nós não estamos olhando para o nosso referencial de amor. Nós estamos olhando para tudo, menos para Deus. Se você estivesse olhando para Deus, você não vestia as roupas que você veste. Se você estivesse olhando para Deus, você não falava as coisas que você fala. Se você estivesse olhando para Deus, você não maltratava aquele que já está ferido, como você tem feito. Por que, pastora? Porque para esconder a sua dor, você passa por cima do teu irmão. Por quê? Porque você não está olhando para o referencial que é o céu. E aí, olhar na horizontal, a gente só consegue enxergar julgamentos. Na horizontal, a gente tem que concorrer. Porque um precisa ser melhor do que o outro. Mesmo debaixo de todo o poder e autoridade na terra, Jesus olhava para o céu e diga, se você me reconhecer, o Pai te reconhecerá. Porque eu não faço nada por mim mesmo, eu estou aqui por causa do meu Pai. Mas você, o Messias, ele diz, que bom que o céu te revelou. Porque da minha boca você não ouviu, porque quem é não precisa falar. Quem é não precisa ficar esfregando. Se é, o céu revela. Se tem vida no altar, o céu revela. Se está pagando preço, o céu revela. Não precisa ficar dizendo, eu estou jejuando, eu estou no propósito, eu estou isso, eu estou aquilo, eu estou me santificando, eu estou isso. Irmão, o céu revela. E João estava dizendo, sabe por que a doutrina entrou na igreja? Porque essa doutrina faz com que os homens comecem a se permitirem serem mais parecidos com as coisas dessa terra do que com o referencial que é o Pai. Se Ele não é tão santo assim, e se Ele não tem poder de remissão de pecados, por que eu tenho que correr atrás? Por que eu tenho que buscar ser melhor? O que tem a ver um pecadinho? Não somos perfeitos. Pastora, todo mundo peca. Isso é discurso de derrotado. Pastora, quem nunca pecou? Verdade, não usa a Bíblia para justificar a besteira que você está fazendo, não, irmão. Todos somos pecadores, carentes da glória de Deus, mas precisamos ser assumidos, porque somos diferentes do nosso Pai. Estamos vivendo estágios diferentes de compromisso, de aliança, de intimidade.
Pastora, por que a senhora está dando essa palavra nessa noite para nós? Porque você precisa despertar a igreja. Porque a doutrina está entrando no nosso meio, como entrou na igreja da Ásia Menor, para desclassificar o Cristo que quer a sua noiva santa sim, que quer a sua noiva pronta sim, que não está preocupado só com coisas superficiais, não. Uma vez eu ouvi um discurso assim: Deus está preocupado com tanta coisa importante que Ele não está ligando para a roupa que eu uso ou para as bobagens que eu falo. Você que se engana. Porque Ele escolheu as cores das cortinas da casa dEle para dizer para mim e para você que tudo está sob o governo e a autoridade dEle. Não é o que você pensa ou o que você acha, é o que vem dEle para mim e para você. E Ele diz: que história é essa dessa doutrina entrar e começar a disseminar na alma dos irmãos que Cristo não quer uma igreja que se transforme, porque nem Ele foi tão santo assim, nem Ele foi tão especial assim. Vira para esse irmão que está no seu lado e diga: está repreendido em nome de Jesus. Diga: o meu Senhor. Diga: é santo, é santo, é santo, aleluia. Versículo 6 diz assim: todo aquele que permanece nele não vive. Vamos ler devagar esse, porque esse é brabo. Todo aquele, diga, olha para mim, todo aquele. Ele está falando um discurso para todos. Todo aquele que permanece nele. Vou fazer uma pergunta para você antes de ler o resto. Você está nele? Você está nele? Você está no Senhor Jesus? Sim ou não? Eu acho que você não está, não. Quantos aqui estão permanecendo no Senhor? Olha o que Ele diz. Seja maduro para entender o que as Escrituras estão dizendo nessa noite. Todo aquele que permanece nele não vive. Por quê, pastora? Porque é impossível você caminhar com alguém que é santo e a santidade dele não te influenciar. É impossível você ter relacionamento e intimidade com alguém que é puro, que é perfeito, que opera debaixo de glória, e não usar dessa experiência, dessa intimidade para ser transformado. É por isso que o discurso, eu tenho 40 anos de igreja, para mim não significa nada, porque não adianta permanecer nele. Você tem que ser transformado por causa dessa permanência. Você tem que mudar por causa dessa permanência. Estar em Cristo 50 anos não me disse nada, porque está escrito aqui: todos aqueles que permanecem nele e continuam pecando. Olha aí. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando, lê aí, não o viu e nem desculpa. Você tem intimidade com qualquer um ou com qualquer coisa, menos com Deus. Menos com Deus. É impossível andar com Deus e não ser transformado. Eu rejeito esse evangelho de facilidades. Eu rejeito essa pregação que diz que você pode entrar do jeito que você quiser e que Deus está cuidando de você. É impossível ter aliança com Deus perfeito e santo sem se transformar. Se você vive pecando, você não o viu, nem o conheceu. Não ouviu. Pastora, nós não podemos ser santos como Ele é santo. Eu sei. O que a Escritura está dizendo é uma doutrina diária de proteção, de cuidado. Pecar nós vamos pecar, amigo, mas que seja por acidente, não por premeditação. Que seja por acontecimento, porque você foi pego na ingenuidade. Que você vacilou, não orou, não percebeu, não teve maldade, mas não porque você
maquinou aquilo dentro de você. Por quê? Porque quem anda com Deus e está debaixo dessa intimidade, permanecendo nele, tem que ter transformação. Tem que ter transformação. É por isso que eu sou a favor do evangelho que declara que todos os ex estão na igreja. Quem são os ex aqui essa noite? Eu sou um ex que estou aqui essa noite. Porque aprendendo a caminhar com Cristo, a transformação me mudou. O que eu era no passado eu não sou hoje mais. Não, porque a religião me prende ou me obriga. A religião não me prende a nada. O que me faz ser transformado é a intimidade. O que me faz mudar a cada dia é a aliança. Olhar para Deus como Pai e dizer: se é assim que o Senhor é, assim eu quero ser também. Não pode continuar do jeito que está. Por quê, pastora? Porque Ele te ama. Ele quer cuidar de você. Por todas as vezes que você cair e tropeçar, Ele vai estender a mão para te levantar. Mas Ele vai sempre dar um recadinho no seu ouvido. Eu estou aqui para ajudar, mas é para mudar, hein? Nós seguimos referenciais terrenos, ao invés de olharmos para Deus como nosso referencial. As pessoas se afastam de Deus porque enxergam problemas. Se olhassem para Deus, jamais se desviariam. Porque Deus é perfeito. Deus é santo. Deus é um Deus de amor, de perdão, de misericórdia, de graça. Deus é um Deus que renova a aliança dele diariamente com a minha vida e com a sua vida. Ele não tem problema de olhar para mim e identificar que nós somos vermezinhos de Jacó. Que nós somos pozinho dessa terra. Mas Ele diz: eu decidi chamar vocês de filho. Olha para mim. Olha para mim. Não sabe o que fazer? Olha para mim e imagina o que eu faria. Não sabe que decisão tomar? Pergunta se eu estaria nesse lugar. Se eu iria para esse lugar. Se eu faria o que você quer fazer. O teu referencial tem que ser eu, diz o Senhor. Porque é impossível. É impossível alguém que começa a andar com Deus, permanecendo nele. Não é brincando de montanha-russa. Hoje nós estamos bem. Aí o carrinho começa a subir. Daqui a pouco despenca. Vem aquele frio na barriga. Vem todas as sensações de desespero, de estar sozinho, de estar em pânico. Aí a igreja vai lá, vai um irmão na sua casa orar a você, e você diz: vamos de novo. Aí começa de novo. Subiu o trenzinho. E passa a vida toda subindo e descendo. Pelo sangue de Jesus. Permanece no Senhor. Permanece no Senhor. A vida, Jesus disse: eu venci o mundo, eu sei que não é fácil, mas eu estava nele. Você também pode estar no Pai. E no Pai, Ele vai te ajudar a vencer. No Pai, Ele vai te orientar o que você deve fazer, mas tem que estar com os olhos nele. É por isso que João capítulo 15 diz: eu sou a videira verdadeira e vós os ramos, aqueles que permanecerem em mim. Tem que estar preso nele. Tem que estar agarrado nele. E uma vida de pecado não se conecta com algo que é santo e separado. Para estar preso na videira verdadeira, o ramo tem que estar limpo. Você está aí? João estava dizendo: eu quero que vocês tenham experiências poderosas, porque eu tive. E eu não estou pregando o que me contaram, meus olhos viram. Ele é o Senhor. Ele é o Verbo que se fez carne. Ele é, não há dúvida. Mas eu não posso negligenciar o compromisso. Eu não posso negligenciar o chamado. Ele nos chamou para sermos filhos amados, cuidados por Ele, mas que geram nele referencial. Então, irmão, na autoridade do nome de Jesus, hoje é noite, se você dizer para o Senhor: Senhor, eu quero ter você como meu referencial. Eu quero aprender a olhar para você. Quando você olha para o Senhor
E o seu referencial é o Senhor, você sabe exatamente o que agrada e o que desagrada. Ele não precisa ficar te corrigindo. Ele não precisa ficar dizendo, você não pode fazer isso, hein? Você não pode fazer isso, hein? Porque o acusador é o diabo. Mas quando você anda com ele, você diz, ixi. Quando você fazia bobagem, você chegava em casa e dizia, ixi, meu pai vai me pegar. Eu chegava tarde, das noitadas, tirava o sapato na porta. E entrava assim, ó. Ele está sabendo disso hoje, pela televisão. Aí ele dizia, chegou que horas ontem? 00:30. Ah, então tá bom. Mentira, tinha chegado quase 5. Mas quando você tem intimidade, você já sabe que desobedecer entristece. A gente gosta de tirar pedacinho, proveito, casquinha do homem. Mas não dá para fazer isso com Deus. A gente não pode dizer para Ele uma coisa mentindo. Porque a Bíblia diz que Ele é o único que conhece as palavras antes de saírem da nossa boca. Não dá para fazer isso com Ele. E provocá-lo em desobediência gera tristeza no coração dele. E eu não quero andar com um pai triste. Eu não quero andar com um pai que me olha sempre com um olhar de compaixão, porque eu vivo fazendo bobagens. Eu quero que meu pai olhe para mim e diga, estou tão feliz, porque a cada dia você tem mudado. A cada dia você tem sido diferente. Quem te viu antigamente, você é explosivo, brigão. Hoje as pessoas põem o dedo na sua cara e você fica, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue. Porque o meu pai deu a outra face, ele não revidou. Quando você recebe o troco errado, você diz, olha aí Deus me abençoando. Aí você pega o dinheiro assim, aí diz assim, ih, meu pai está vendo. E ele vai ficar triste comigo. Que alguém vai ter que pagar essa diferença. Aí você vai lá e diz, irmão, tem dinheiro a mais aqui. Aí o cara fica olhando para você e diz, é ter. É maluco. Está devolvendo dinheiro? E a gente não faz isso para o mundo reconhecer, porque o João disse, o mundo não reconheceu, não conheceu quem ele era. Mas aqueles que andam com ele, que geram intimidade nele, começam a pensar como ele pensa e começam a agir como ele age. E começam a fazer escolhas pautadas no que ele faria. Essa noite eu quero convidar você a tomar uma ceia diferente. Eu quero convidar você a se autoanalisar, olhar para você mesmo. E nesses minutos de oração, poder dizer para Deus o quanto eu estou distante de ser quem o Senhor gostaria que eu fosse. O quanto tem coisas em mim que precisam ser mudadas, mas eu não vou conseguir mudar se eu estiver distante do meu Pai. Se eu estiver separado dessa aliança ou desse referencial, eu preciso olhar para Ele. E é olhando nele que nós seremos transformados. João termina. Ele diz assim, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Ele vai continuar falando de Jesus e alertando aqueles homens para não se enganarem, não permitir que essas doutrinas tomem conta do coração e tragam apostasia, esfriamento sobre a vida daqueles homens. E ele termina assim, no versículo 8. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Eu vou pregar sobre ela quarta-feira. Se você nasceu de novo, alguma coisa tem que mudar. Se você nasceu de novo, não é uma simples cerimônia religiosa. Alguma coisa precisa mudar. E a permanência no Senhor gera transformação. Quanto mais você estiver nele, mais você vai ser transformado. E ele diz assim, ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Vira para esse irmão que está ao seu lado, diga para ele, tá bom já, né? Diga a ele, vamos começar. Diga para ele, vamos começar.
a sermos filhos genuínos desse Pai poderoso. Ele diz assim no versículo 10, eu vou terminar. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Ele está falando de atitude. Ele está falando de decisão, de escolha. O teu pai enviou o filho que ele mais amava para morrer por causa de você, mero pecador. Porque o pai amava a mim e você. Como que nós, filhos, que temos o pai como referencial, não vamos amar os nossos irmãos? Como não vamos amar os nossos irmãos? O referencial é o homem, o referencial é a carne, o referencial são os sentimentos, não Deus. Porque quando o referencial é Deus, o amor vem. Nós aprendemos com Ele. Nessa noite somos convidados a aceitar a mesa e tomar do seu corpo e do seu sangue. É intimidade com Ele, então aproveite. Porque nesse momento de intimidade nós aprendemos a nos libertar. Nós aprendemos a nos lavar, aprendemos a nos redimir. Aprendemos a entrar numa comunhão perfeita, onde Ele dá e a gente recebe. Tudo isso para a glória do Deus Pai. Fique de pé no seu lugar. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Eu quero que nesse momento você feche seus olhos. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, assim como João disse: o que vimos, o que ouvimos e que o apalpamos. Não é um testemunho em vão, Senhor. São experiências de intimidade e relacionamento. Deus, em nome de Jesus, e o Senhor gere cada dia mais em nós uma permanência estável que traz transformação e cura. Uma permanência que tem referência em Deus Pai e que nos faz olhar para Deus e buscar em Deus respostas, transformações e mudanças. Eu não quero ser o que o meu irmão é, eu quero ser o que o meu pai é. Eu não quero ter o que o meu irmão tem, eu quero ter o que o meu pai diz que é para mim. Eu não quero ser o que eu vejo, eu quero ser aquilo que o meu pai designa como propósito sobre a minha vida. Nos ensina a caminhar contigo, Senhor. Nos revela a nós a cada dia, no nome poderoso de Jesus. Amém.